Sim? Do Excel. Sim. Ok. Então, olha só. Aqui eu tenho um problema que é minimizar z igual 3x1 mais 3x2, sujeito a 2x1 mais 4x2 maior ou igual a 12, 6x1 mais 4x2 maior ou igual a 24. Na realidade, eu tenho dois problemas aqui. Antes, nós resolvíamos somente problema de maximização, lembra? Certo? Então, eu vou resolver como se fosse aquele problema. Então, olha só. Se fosse um problema de maximização, a primeira equação ia ficar com z menos 3x1, estou resolvendo igualzinho o anterior. Opa. 3x1 menos, menos 3x2 igual a zero. Não é isso? O de cima ficaria 2x1 mais 4x2. E agora vamos ver 2x1 mais 4x2. Aqui é maior ou igual. Seria o quê? Seria menos 12, né? Menos, não, a variável de folga, lembra? Ah, sim. Menos É menos. x3, isso, igual a 12. Tudo bem? E agora o outro vai ser 6x1, porque você lembra, ó, quando é maior ou igual, eu subtraio a variável de folga. Quando é menor ou igual, eu somo a variável de folga. 6x1 mais 4x2 maior ou igual. Então é menos o x3 foi em X4. cima. Isso, menos x4 igual a 24. Tudo bem? E aqui eu tenho que pôr as restrições, que é x1, x2, x3 e x4 maior ou igual a zero. Lembra? Isso aqui é a modelagem que a gente tinha. Só que se eu usar esse tipo de modelagem, eu vou maximizar essa função. Não minimizar, eu vou maximizar. Certo? Como que eu posso minimizar uma função? É fácil, é só maximizar a função negativa. Então, o que eu posso fazer? Eu multiplico essa função aqui, a função objetivo, por menos 1. Vai ficar menos z mais 3x1 mais 3x2. Ele continua... Ah, tem um problema aqui. Ó. Por causa desse mais aqui, tá? Vou dizer que é uma... Esse menos aqui no... Eu tenho que dizer que não é uma fórmula. Tudo bem? Menos z mais 3x1 mais 3x2 igual a zero. Tudo bem? O que eu fiz? Eu simplesmente peguei a função objetivo e multipliquei por menos 1. Já que é maximizar, então vou maximizar o negativo dela. Tranquilo até aqui? Entenderam por que o Beleza. menos? Tá. Agora vamos ver se vai funcionar. Então, o problema de minimização está resolvido. Isso não é dual, isso é para qualquer problema isso resolveria. Só que olha só, eu tenho aqui 2x1 mais 4x2 menos x3 igual a 12, 6x1 mais 4x2 menos x4 igual a 24, x1, x2, x3 e x4 tem que ser maior ou igual a zero. E condição do simplex. Todas as variáveis não básicas são nulas. As variáveis básicas têm um valor diferente de zero. Tudo bem? Então, quem que são as variáveis básicas? São as variáveis de folga. Tudo bem? Significa que, inicialmente, as minhas variáveis de decisão, x1 e x2, vai ter valor zero. Só que nota, a primeira função objetivo é 2x1 mais 4x2 menos x3 igual a 12. Se x1 e x2 for zero, qual é o valor de x3? Imagina aqui, ó, tem essa função aqui, ó. Tá lá aqui em cima. Se x1 e x2 for igual a zero, qual o valor de x3? Consegue ver? Pessoal, é só substituir, ó. Eu vou ter aqui 0 mais 0. Vamos devagar, ó. 0 mais 0 menos x3 é igual a 12.
Na realidade, menos x3 é 12. x3 vai ser quantos? Aí no caso é menos 12. Perfeito. Nesse caso, x3 seria menos 12. E x4? Qual o valor de x4? (6x1 mais 4x2 menos x4 igual a 24. Qual o valor de x4? Menos 24. Muito bem. Posso utilizar esses valores? Sim ou não? Não. Por que não? Porque x1, x2, x3 e x4 tem que ser maior ou igual a zero. Entenderam? Certo? Então, o que eu faço? Eu incluo aqui algumas variáveis artificiais, certo? Que é variáveis somente para eu conseguir ter o meu chute inicial. Eu resolvo um sistema de equação, depois eu elimino essas variáveis artificiais. Ó, então, eu vou inserir nessa variável que tem o x3, eu vou inserir mais uma variável artificial, mais a1. Tudo bem? A de artificial. A segunda também tem esse problema de variável de folga negativa. Então, inserir outra variável artificial, mais a2. Essas variáveis artificiais eu só insiro nas funções que têm variável de folga negativo, certo? Nesse caso são as duas. Tranquilo? Nota que agora eu vou dizer que tanto as minhas variáveis de decisão quanto as minhas variáveis de folga assumem valor zero. Nota que aí, na primeira equação, ó, tudo é zero. Porém, A1 igual a 12. Na segunda equação aqui, tudo é zero, com exceção de A2, que é igual a 24. Tudo bem? E, obviamente, como inserir, ó, vou colocar elas aqui também. Ó, vírgula A2, vírgula A3. Ok? Pessoal? Tranquilo? É a 1 e a 2, né? A1 e A2, desculpa, A1 e A2. Muito obrigado. A2 e A3, não sei onde diz. Ó, e aí tem um problema, ó. Inserir essas variáveis. Eu vou querer tirá-las. Então, o que eu vou dizer? Eu quero que o somatório de todas as minhas variáveis artificiais sejam nulo. Então, eu vou querer minimizar a soma das minhas variáveis de folga. Minimizar a1 mais a2. Tudo bem? Beleza. Então tá. E aí vem a pergunta. Como que eu faço? Eu vou ter duas funções objetivo agora, certo? Como que eu faço para minimizar a1 mais a2? Cara, é só você isolar. Ó. Você vai ver que a1 é igual a 12 menos toda essa equação, entenderam? Entendeu como eu faço? Ó? Aqui é só isolar. Ó. Eu vou pôr aqui do lado. Ó. Eu tenho que a1 é igual a 12 menos 2x1. Só mudei de lugar, tá? x1 menos 4x2, certo? Mais x3. Tranquilo? E eu tenho que A2, isso é 1. A2 é igual a 24 menos 6x1 menos 4x2 menos 4x2 mais x4. Tudo bem? Pessoal? E quem que é A1 mais A2? É só somar as duas. Vamos ver, ó. 12 mais 24 vai dar quantos? 36. 36. Certo? Eu vou chamar de... Vou pôr um nome aqui, ó. Minimizar W igual a 1 mais A2, só para ficar uma função, tá? Então aqui, ó, eu vou dizer que W é igual a 36, né? Que é o valor que eu tinha,
Beleza? Menos 2x1 menos 6x2 dá quantos? Menos 8x1. Tudo bem? É que você Menos, falou menos 2x1, menos 6x1. não sei. Que eu tô somando, Eu né? Que entendi dá um... x2, né? Não, então, beleza. Ah, não, desculpa. Menos 2x1 menos 6x1, desculpa. Menos 4x2 menos 4x2 dá menos 8x2. Opa. Tem uma maneira bem mais fácil de fazer isso, tá? Aí eu vou pôr mais x3 mais x4. Tudo bem? Certo? Daqui eu vou tirar uma equação que diz que W mais 8x1, eu passei o mais 8x1 mais 8x2 menos x3 menos x4 é igual a 36. Tudo bem? Só passei e deixei variável para um lado. Como é um problema de minimização, essa função eu vou multiplicá-la por menos 1. Então ele vai ficar menos W, certo? Menos 8x1 menos 8x2 certo? Mais x3 mais x4. Isso aqui é igual, multipliquei todo mundo por menos 1, não é isso? A menos 36. De novo, ó, tinha o negativo aqui que eu esqueci, então eu vou pôr uma barrinha aqui. Posso fazer aqui. Tranquilo? Então agora eu tenho duas funções objetivo. Beleza? E olha só. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu minimizo W, depois eu vou minimizar Z. E o legal de tudo é que se A1 mais A2 for zero, o que eu consigo fazer? Se eu conseguir que os índices de A1 e A2 seja zero, que o soma de A1 mais A2 seja zero, eu consigo eliminar o A1 e o A2 daqui, ó. Porque se A1 mais A2 é zero, e ele não pode ser negativo, então significa que o valor de A1 é zero e o valor de A2 é zero. Tudo bem? Pessoal? Podemos seguir? Você vai ver, ó, que isso aqui foi só para explicar como fazer, mas tem uma maneira bem mais simples. Eu tenho que montar, então, aquela equação com essas duas variáveis aqui, certo? Mas vocês vão ver que é mais fácil de montar do que parece, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou criar aqui, ó, variáveis, perdão, base, que são as variáveis básicas, e as variáveis. E segue igualzinho, ó. Aqui eu vou pôr x1, x2, x3, x4. Tudo bem? Seria uma... Depois eu arrumo aqui x4. Aí eu tenho A1 e A2. Ok? E aqui eu tenho a minha constante. Eu vou diminuir isso aqui só para conseguir visualizar tudo na mesma tela. Opa! Para aumentar um pouquinho, né? Certo? Excluí. Só estou montando a tabela para ficar de uma forma que eu consiga resolver. E quem que é minha base? Ó, primeiro eu vou pôr todas essas funções aqui, ó. Menos W, que é a primeira função que eu quero resolver. Menos, coloco um apóstrofo, senão ele vai dar problema, vai achar que é fórmula. Menos W. Menos Z, que é a segunda equação. Aí vem A1 e A2. Tudo bem? E agora eu monto essas funções de acordo com o índice. Eu não vou
nesse primeiro momento, montar o W. Ó. Eu sei que os índices de W estão aqui, certo? Se eu quiser colocar aqui, vai sair igualzinho, tá aqui, ó. O índice de x1 é menos 8, o índice de x2 é menos 8, o índice de x3 é 1, x4, 1. A 1 e a 2 não tem aqui, então é 0. E a constante dele é menos 36, tudo bem? Só que vocês vão ver que você não precisa fazer isso aqui, que você já consegue resolver somente montando essas equações aqui. Tudo bem? Você vai ver que fica mais fácil, você não precisa fazer esse passo aqui, ele já sai direto aqui. Ó. Então, vou somente pegar ó, daqui para baixo, ok? Eu tenho menos z, aqui vai ser 3, agora é positivo, 3 de novo, certo? x3, x4, a1 e a2 é 0 e a constante é 0 da função objetivo. Na variável básica a1, eu tenho os seguintes coeficientes, ó. x1 vale 2, x2 vale 4, x3 vale menos 1, x4 é 0. A1 é 1, A2 é 0 e a constante aqui é 12, certo? Na linha de baixo, que é referente ao A2, ó, onde apareceu A2, eu tenho x1, o coeficiente é 6, x2 é 4, x3 é 0, x4 é menos 1, A1 é 0 e A2 é 1. E a constante é 24. Certo? E aqui, nota que o que eu tenho aqui? Aqui é W. W é o somatório de todos os As. Então, o que eu vou fazer? Ó? Tá vendo aqui na coluna que aparece os As? Perdão, na variável básica A, eu vou fazer isso aqui, ó. Menos, porque eu vou inverter o sinal, né? Certo? Vou fazer o quê? Esse mais esse. A1 mais A2. Eu estou somando, ó. A1 mais A2. E ele é menos, por quê? Porque eu estou minimizando essa função. Tudo bem? Você vai ver ó, que eu faço isso com todas as variáveis, com exceção do A. A depois o 0. Então, o A1, os As são 0, por quê? Porque foi uma substituição. Tudo bem? Ó, nota que dá certinho com o que eu obtive aqui. Ó. x1 é menos 8, x2 menos 8, x3 é 1, x4 é 1, a1 e a2 é 0, e a constante é menos 36. Entenderam esse passo? Pessoal? Sim. Então, por que eu coloquei direto aqui somando, não fiz isso? Eu isolei ele aqui e montei isso tudo. É literalmente para explicar de onde saiu essa linha aqui, que era para minimizar W igual a 1 mais A2, certo? Agora, ó, então, minha função, eu tenho duas funções. Então, o que eu faço? Resolvo uma, que é as variáveis artificiais, certo? Eu quero minimizar esse W, penso somente W. Certo? Esqueço que eu tenho Z aqui. Tudo bem? Ah, mas o Z vem naquela de entra e sai, não. O Z, eu não mexo com o Z. Ele vai simplesmente entrar nas minhas operações. Tudo bem? Depois que eu minimizar W, que eu me preocupo com Z. Certo? Lembrando, se eu chegar aqui, ó, o coeficiente aqui for 1, aqui for 1, o resto tudo 0 e a constante 0, a fórmula vai ficar A1 mais A2 igual a 0. Aí eu posso simplesmente eliminar esse A. Tudo bem? Mas a gente já chega lá. Tudo bem? E agora, como que eu faço? Eu resolvo como se fosse o simplex. Tudo bem? Como que eu faria? Qual o valor de W? 36. Por que é menos W? Qual o valor de Z? 0. Qual o valor de A1? 12. Qual o valor de A2? 24. Todo o restante é 0. Tudo bem? Então, eu vou copiar isso aqui para baixo, só para não precisar ficar redesenhando a tabela. E agora? Agora é simples. O que eu vou fazer? Aplico o simplex. Aqueles são os valores que eu tinha. Dá para melhorar? Como é que eu sei se dá para melhorar ou não? Eu vou olhar se aqui ó, tem algum valor negativo, certo? Dos coeficientes. Tem algum valor negativo? Tem. Então dá para melhorar. Então, quem vai entrar na minha base? O valor mais negativo. Ou seja, o menor valor que eu tiver.
Negativo, tem que ser negativo. Esses dois valores são iguais, eu tenho menos 8 e menos 8. Pego qualquer um deles. Pegar o primeiro. Podia pegar o segundo. Daria resultado diferente? Na função que eu quero minimizar, não. Ele pode dar nas variáveis de decisão, mas isso não tem problema. Ó. Então, ó, quem entra é o x1. E quem sai? Faço a mesma coisa, mas somente para as minhas variáveis de decisão. Não preciso me preocupar com z. Isso é igual, pego essa constante, divido pelo coeficiente da coluna que entrou. Então, vai ser a constante dividido por esse coeficiente. Lembrando que a regra é a mesma. Esse coeficiente tem que ser um valor positivo. Ele não pode ser zero nem negativo. Certo? Como resultado, eu tive 6 e 4. Qual que é o menor? O menor é 4. Então, eu pego o correspondente a ele. Certo? Então, quem entra? x1. Quem sai? A2. A2. Tudo bem? Então, no lugar de A2, eu vou colocar x1. Eu vou aproveitar, vou copiar essa tabela de novo para baixo, para não precisar ficar desenhando ela todas as vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que esse pivô seja 1. Por quê? Aqui na tabela de baixo, esse cara vai ser 1 e todo mundo que está acima dele tem que virar 0. Tudo bem? Então, o que eu preciso fazer para esse cara virar 1? Tenho que dividir por 6. Mas para manter a igualdade, eu vou dividir toda essa linha por 6. Então, o que eu faço? Igual, pego a linha e divido. Podia pôr o 6 direto. Mas eu vou pegar o conteúdo dessa célula, que é o que é o B6. Certo? E vou travar. Certo? Dividir todo mundo por 6. Arrastei. Tudo bem? Nota que agora ficou algumas dízimas periódicas aqui. Problema nenhum. Então, e agora? Como que eu faço? Aqui tem que ser 0. Então, o que eu faço? É o simplex igualzinho nós fazíamos. Eu pego essa coluna inteira, certo? E somo com essa de baixo aqui, multiplicado pelo oposto de menos 8, certo? O oposto é menos. Para não pôr o menos 8, eu vou pegar esse mesmo B3 aqui e vou travar essa célula. Por quê? Aqui é 8, mas podia ser uma dízima periódica. Tudo bem? Vezes, esse menos é por causa do oposto, vezes a linha pivô. Certo? Deu 0, como eu queria. Eu não posso esquecer de travar a célula, tudo bem? E aqui é 3, tem que ficar 0. Então, o que eu faço? Pego cada elemento dele, certo? E vou multiplicar essa linha aqui por menos 3. Então, menos, certo? Pego o conteúdo dessa célula, que é o B4, né? Vou travar aqui, porque é dessa célula. Porque se eu não travar, quando eu arrastar, ele atualiza. Vezes a linha de baixo. Tudo bem? E aqui de novo, eu vou fazer o quê? Tem que ser 0. Então, eu pego cada elemento dessa linha, multiplicado por essa linha aqui de baixo, vezes menos 2. Então, menos esse conteúdo aqui, né? Que é o de B5, por isso que eu vou travar, vezes essa linha de baixo. Tudo bem? Pessoal, nota que isso tudo dava para ser feito na mão. A vantagem de fazer numa planilha eletrônica é que eu não preciso ficar anotando os cálculos. Lembra, o que eu quero é minimizar. Então, se em módulo, eu tenho menos ali, né? Que é o menos em cima. Então, comecei com 36. Então, esse valor sempre vai diminuir, nunca vai aumentar. Passou de 36 para 4. Tá ótimo. Tudo bem? Certo? Z vai acontecer, quando eu for trabalhar em Z, olha, começou em menos 12. Então, lá para frente, quando eu estiver trabalhando com Z, Z começou em 12, ele também vai diminuindo. Nunca aumentando, porque é o meu problema de minimização. Ok?
Tá, então qual o valor de W? 4. Qual o valor de Z? 12. Qual o valor de A1? 4. Qual o valor de A2? Não está aqui, é 0. Qual o valor de X1? 4. X2, X3 e X4 é 0 porque não aparece na variável básica. Essa é a solução que eu tenho. Dá para melhorar? Como é que eu sei se dá para melhorar ou não? Eu olho nessa linha aqui, ó. Tenho algum valor negativo? Tenho. Então dá para melhorar. Eu vou pegar o valor mais... Quantos valores negativos eu tenho aqui? 2. 2, perfeito. Eu não olho só a variável de decisão. Ó, eu tenho aqui no X2 e tenho o X4 também. Ok? Então vou pegar qual que é o menor valor. É X2 ou X4? Perdão, o valor mais negativo. O maior valor negativo em módulo. É o menor X2. valor mesmo. Isso, X2 é menor, certo? Porque eu pego o maior valor em módulo, né? Então, menos 2666 é menor que menos 033, tá? Então, quem entra é X2. Tudo bem? E quem sai? Não sei ainda. O que eu vou fazer? Ó, pego a constante e divido pelo equivalente dele, pela coluna. Igual, pego essa constante e divido pela coluna lá. Então, tenho 1,5 e 6. Qual é o menor? 1,5. Quem entra? X2. Quem sai? Peguei o valor errado aqui, desculpa. Quem sai? Quem entra? X2. Quem sai? A1. Tudo bem? Então, no lugar de A1 vai entrar X2. Pessoal, vou copiar essa aqui de novo para baixo, né? Para não precisar ficar criando todas as vezes. Ok? Então, vamos lá. Eu quero que esse pivô seja 1. Então, vou dividir essa linha inteira por 2,667. Olha a importância de eu fixar a célula, porque aqui eu tenho uma dízima periódica. Certo? Então, não basta eu pôr 2,667. Isso aqui é um valor arredondado no Excel. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu ponho igual toda essa linha dividido por esse valor aqui, pelo C12. Certo? Como é esse valor, o que eu vou fazer? Eu fixo ele. Tudo bem? Deu 1. E vou arrastar para os dois lados. Nota que não deu mais dízima periódica, tá? Deu número quebrado, mas não deu dízima periódica. E aqui, ó, vale a regra. Tudo que tem acima nessa coluna e abaixo tem que virar 0. Então, como é que eu faço? Ó, pego todos os elementos dessa linha, certo? Vou somar com essa linha aqui que entrou, né, multiplicado por menos 2, pelo oposto de 2,66667. O oposto é menos, certo? Seleciono esse elemento aqui, que é o C10, né, e vou fixar esse valor vezes a linha que entrou, certo? Deu 0. Vou atualizar todo o restante, certo? Na linha de baixo, mesma coisa, que é 1. Eu quero que fique 0. Então, como é que eu faço? Ó, vou pegar essa linha, podia pôr a menos a de baixo direto, daria certo, mas para repetir a fórmula, eu vou fazer o que eu estava fazendo no outro, ó, menos esse próprio 1 aqui, né? Como é 1 que eu estou fixando, não vai alterar ou não colocar, mas lembra que pode ser que eu erre alguma coisa, ele já vai atualizar a tabela inteira se eu arrumar algum índice, então já vou pôr a fórmula correta, ó, essa linha de baixo. Tudo bem? Zerei, ó. Tudo bem? E de novo, aqui é 0,667, tem que zerar. Então, eu vou pegar ó, cada elemento dessa linha, vezes o oposto desse 0,667, multiplicado por essa linha. Então, vai ser menos esse carinha, não, menos é porque é o oposto, lembra? Para
travar a linha, eu uso o cifrão. Vezes a linha pivô. Certo? Atualizo tudo aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá? Qual o valor de W? 0. Qual o valor de Z? Menos 13,5. Não, 13,5. Aqui é menos Z, né? Eu perguntei o valor de Z. Tudo Ah, bem? tá. Então, pode perguntar o valor de menos Z, não tá errado não, tá, Valmir? Só para depois a gente tem que lembrar que a gente vai mudar o sinal, porque aqui eu tenho menos Z. Qual o valor de x1? 3. Qual o valor de x2? 1,5. Dá para melhorar? Eu olho aqui em cima, ó, no W. Tem algum valor de coeficiente negativo? Não. E olha o mais legal de tudo. O mais legal é que somente o coeficiente de A1 e A2 é 1. O resto é tudo 0. Então eu sei que A1 mais A2 é igual a 0. Tudo bem? Se A1 mais A2 é igual a 0, eu posso afirmar que A1 e A2 são 0. Porque ele não pode ser negativo. O que isso me permite fazer? Me permite eliminar o valor de A1 e A2. Ó, atenção aqui. Eu só posso eliminar A1 e A2 se A1, A2, quantos As tiverem, se eu chegar nessa condição. Os coeficientes das minhas variáveis artificiais é igual a 1 e a constante é nula. Ah, mas e se parar em outro valor? Se parar em outro valor, significa que o meu resultado não tem solução. Eu não consigo continuar. Somente nesse caso que eu consigo fazer. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente eliminar a 1 e a 2. Como que eu faço isso? Ó, vou pegar e copiar os valores aqui. Certo? Copiei aqueles valores para cá. Tudo bem, pessoal? E vou eliminar aqui, ó, a 1 e a 2. Tudo bem? Eliminei a 1 e a 2. E agora, eliminei a 1 e a 2 e vou eliminar W também, né? Tranquilo? E eu continuaria agora pelo simplex simples. Nota que eu eliminei já minhas variáveis artificiais. E agora, aplico o simplex simples. Tudo bem? Me ajuda aí. Qual o valor de Z? Qual o valor de Z, Valmir? 13,5. Perfeito. Qual o valor de x1? 3, Qual o valor de x2? 1,5. Dá para melhorar? Não. Perfeito. Então acabou. Pode ser que eu tenha mais interação aqui, se eu tiver algum valor negativo. E aí é o simplex comum. E agora vamos montar o resultado disso aqui, ó. Eu vou pôr z igual, né, que é o que eu queria, x1 igual, x2 igual. A 1 e a 2 eu já resolvi, não vou pôr lá. Vou pôr x3 igual, que é 0, né? Por que x3 é 0? Porque não aparece ali. Certo? Então, ó, z igual. x1 igual. Pega o valor de x1. x2 igual. Pega o valor de x2. x3 é 0, x4 é 0. Por que é 0? Porque não está aqui na base. Vou só melhorar um pouquinho essa apresentação, né? E pronto, tenho a minha solução. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Sim. Certo? Então, esse é o valor que vai minimizar essa função aqui. Certo? Quando que eu uso simplex? Duas fases. Quando eu tenho uma restrição do tipo maior ou igual. Restrição de igualdade também se usa duas fases. Tudo bem? Mas sempre que eu tenho restrição do tipo maior ou igual,
eu uso o simplex duas fases. Por quê? Porque ele vai me produzir uma variável de folga negativa. Tranquilo? Pessoal, vou parar de compartilhar agora a aula. Perdão, parar de gravar. A gente vai para os nossos exercícios aqui.